E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência então às doenças causadas por protozoários, se você não assistiu a aula número 1, eu peço que você assista a aula número 1 porque lá eu passei um macete que é uma dica muito legal para vocês. Quando a gente fala de doenças, gente, envolve doenças, né? Muitas doenças. É doença causada por protozoário, é doença causada por bactéria, doença causada por vírus, é doença causada por verme plateuminto, nemateuminto. Meu, é muita doença. Então, uma forma que eu encontrei de facilitar a vida, né? Quando eu vou falar de doença, eu faço lá uma frase, eu faço lá um macete e eu espero que você goste, né? Eu tenho lá uma frase chamada Matriculei Gilberto nas chamadas. E com essa frase dá pra gente saber todas as doenças causadas por protozoários. Beleza? Então, bora lá para outras protozooses. Na primeira aula nós falamos, né, da amebíase, falamos da giardíase e falamos da balantidiose. Hoje nós vamos dar sequência falando da leishmaniose, da toxoplasmose e da doença do sono. Então, vem comigo, bora lá falar dessas protozooses, dessas doenças aí, né, que afetam o ser humano também, né? Então é sempre importante a gente estar atento em relação à doença. Aqui nós começamos pela leishmaniose. Quando a gente fala de leishmaniose, na verdade não é uma doença só, existem dois tipos de leishmaniose. Tem a leishmaniose tegumentar, que ela atinge tegumento, quer dizer pele, tá gente? Pele, mucosa. Então a leishmaniose tegumentar, ela atinge regiões, né, principalmente da mucosa da boca, mucosa do nariz e pode formar feridas, ulcerações terríveis, né? Ulcerações terríveis. Então você vê como nessa imagem aqui. Aí você vai dizer assim, professor, tem cura? Tem cura. Só que fica, muitas vezes, quando chega nessa situação aqui, vai ficar ali uma situação estética, certo? Então assim, tem cura. Dificilmente a pessoa vai morrer desse tipo de doença, só que fica uma situação estética, né? Se a pessoa deixar isso avançar, bem complicado. Então, a úlcera de Bauru, conhecida popularmente como úlcera de Bauru, é conhecida como leishmaniose tegumentar. Por quê? Porque atinge a pele, principalmente mucosa da boca, do céu da boca, em relação à mucosa do nariz, certo? Essa seria então a leishmaniose tegumentar, conhecida popularmente como úlcera de Bauru ou ainda como ferida brava, certo? Importante saber esses nomes variáveis aí. E aí tem outro tipo de leishmaniose que também pode afetar os cães. A gente chama também de leishmaniose canina, certo? Essa leishmaniose que também pode atingir os cães é a chamada de leishmaniose visceral ou popularmente chamada de calazar. A leishmaniose visceral significa que ela atinge vísceras, né? Então, além, né, de atingir aí alguns órgãos bem, né, complexos, ela pode, né, atingir vísceras de modo geral. Então, pode atingir o cão. No caso do cão, gente, é recomendado, né, a questão da eutanásia canina, ou seja, é recomendado sacrificar o cãozinho. Então, se eu tiver um cão e de repente eu vou lá no veterinário e o veterinário fala, olha, seu cão está com leishmaniose canina ou leishmaniose visceral, a recomendação é que seja feito um sacrifício, ou seja, seja feita uma eutanásia canina. Eles vão aplicar um medicamento e esse cão vai dormir para sempre, para não dizer que, né, eles vão dar um remédio para esse cãozinho para ele morrer. Na verdade, é uma eutanásia, vão dar um medicamento lá para que esse cão durma para sempre, né? Ai, professor, que dó. Por que tem que fazer isso? Porque o cão acaba virando um reservatório, gente. Imagina, se você leva esse cão para casa, o mosquito pode picar o cão. Uma vez que o mosquito pica o cão, suga esse sangue do cão, o mosquito acaba ficando contaminado. E aí o mosquito pica você, pode passar para você essa doença. Então, a recomendação é essa, né? Que sacrifique o cão porque ele acaba virando um reservatório, certo? Em último caso, é recomendado então isolar esse cão, né? Coloca esse cão num local isolado e aí você fecha com tela. Só que tem que ser uma tela bem fininha. Por quê? Porque o mosquito que transmite essa doença é um mosquito bem pequenininho. Então ele passa nessas telas, geralmente, que a gente acaba comprando para mosquiteiro normal, geralmente ele consegue passar. Então tem que ser uma tela especial para esse tipo de mosquito, certo? Então às vezes a situação fica muito difícil, então a eutanásia canina às vezes é o mais recomendado, certo? Então a leishmaniose é transmitida como? Bom, ela é transmitida a partir de um mosquito. A gente fala mosquito, né? Um pernilongo. Um pernilongo bem pequenininho, do gênero Lutzomia, né? Pode ser do gênero Lutzomia ou Phlebotomus.
Esse gênero aqui é importante saber, né? Você que ano que vem já vai prestar um vestibular, ou esse ano mesmo vai fazer aí a prova do Enem, é importante você, né, saber o gênero. Falei de leishmaniose, qual é o gênero? Gênero Lutzomia ou flebótomo. Eles podem chamar de flebotomínio ou flebótomo, seria o gênero. Só que aqui, gente, é só você lembrar, é um mosquito que tem 1001 nomes. Depende da região, ele tem vários nomes. Precisa saber todos esses nomes, professor? Não, eu fiz uma lista aqui só para deixar vocês bem preparados, para alguma vez na vida você dar uma olhada. Mas tem vários nomes: mosquito palha, birigui, cangalinha, asa branca, asa dura, cangalha, né, palhinha. Então são vários nomes, dependendo da região, que eles podem chamar esse mosquito. O que eu gostaria que você lembrasse é mosquito do gênero Lutzomia, flebótomo ou mosquito palha. Né? Veja que eu coloquei aqui em destaque mosquito palha. Mosquito palha geralmente é o que aparece nos exercícios ou do gênero Lutzomia ou flebótomo, certo? E aí, esse mosquito transmite o quê? O que ele pode transmitir para o ser humano? O que ele pode transmitir para o cachorro, né? Ele vai transmitir um protozoário do gênero Leishmania. Eu coloquei do gênero Leishmania porque se eu começar a falar espécie, Leishmania brasilense, Leishmania donovani, Leishmania chagas, começa a ficar muito complicado. Então, lembre-se que é um protozoário do gênero Leishmania, tá? Do gênero Leishmania. Já é o suficiente, já vai te ajudar, mesmo nas questões mais encardidas. Legal? Então tá aí, dois tipos de leishmaniose, né? O que a gente pode falar um pouquinho mais em relação a ela? A úlcera de Bauru causa, né, úlceras de difícil cicatrização, deformações em mucosas e também em cartilagens. Tem cura, como eu falei, né? Tem cura, só que ficam ali muitas vezes em uma situação estética bem complicada. A calazar, que é a leishmaniose visceral ou calazar, lesões no baço, no fígado, nos rins, nos intestinos, redução do tecido hematopoético. O que é um tecido hematopoético? O tecido hematopoético é um tecido que é o poeta do sangue. É só você pensar, o que o poeta faz? Ah, escreve poesia. O que o tecido hematopoético faz? Escreve sangue. Hemato é sangue. Ou seja, é um tecido que produz o sangue, que produz as hemácias, produz as plaquetas, produz os elementos figurados, né, os glóbulos brancos. E onde fica esse tecido, professor? Fica no interior dos ossos. No interior, na extremidade de ossos longos e ossos achatados, nós encontramos o tecido hematopoético. Como que previne? Cara, se é transmitido por mosquito, é combate ao inseto vetor. Toda doença que envolve o mosquito é combate ao inseto vetor. Não deixa água parada. Uso de telas nas janelas, né? Uso de cortineiros. Então você tem assim, ó, combate ao vetor, tratamento do doente, em último caso, você tem que tratar o doente, vacinas, eliminação de animais doentes, né? Então é uma possibilidade, certo? No caso da leishmaniose tegumentar, úlcera de Bauru não tem ali a vacina, né? Vai ter a vacina no caso de prevenção ali somente em relação à leishmaniose canina. Beleza? Então, tá aí a profilaxia. Com relação à leishmaniose visceral calazar, olha só algumas imagens, né? Já que ela atinge vísceras, a gente vê aqui alguns órgãos aí afetados, né, por essa doença e tá lá, né, o flebótomo do gênero Lutzomia, do gênero flebótomo ou mosquito palha, certo? Leishmania chagas seguiu o nome do protozoário que causa então a leishmaniose visceral. Beleza? Vamos adiante. Com relação agora à toxoplasmose. Toxoplasmose tem que tomar cuidado, porque quando fala em toxoplasmose, a gente já pensa, pode ser transmitido a partir de fezes de gato contaminado. Mas não é todo gato que está contaminado, né? Então, às vezes tem gente, tem que sacrificar o gatinho. Não tem que sacrificar gatinho nenhum, né? O que tem que tomar cuidado aqui é o seguinte: fezes do gato pode conter, né, esse protozoário. Que protozoário é? É o Toxoplasma gondii, né? Então, o Toxoplasma gondii é o protozoário que está relacionado ao agente etiológico, o agente causador dessa doença. Mas não é só nas fezes do gato que pode estar presente. Pode estar presente, inclusive, em carnes, né? Leite, carnes. Então, isso às vezes, né, pega o pessoal de surpresa e fala, nossa, professor, esse eu não sabia, achei que era só a partir de fezes de gato. Então, ingestão de cistos eliminado pelas fezes de gatos, ingestão de carnes, leites contaminado também pode estar relacionado aí, lógico, contaminado com esse tipo de protozoário, Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii, geralmente ele gosta de se instalar no globo ocular, podendo causar cegueira, né? Então, a longo prazo, pode causar cegueira.
pessoa geralmente não vai morrer de toxoplasmose, né? Mas o que acontece? Esse protozoário ele acaba se instalando no globo ocular, porque o globo ocular é muito vascularizado, então ele fica numa parte vascularizada do globo ocular e aí pode, ao longo dos anos, causar o quê? A questão da cegueira, né? Então, sintomas: cegueira, aborto, má formação do sistema nervoso em fetos. Então, para gestantes também é uma doença perigosa, né? No caso de gestantes, pode causar aí, né, a má formação em relação lá ao desenvolvimento aí dos fetos, principalmente relacionado ao sistema nervoso, né? Veja, você vai dizer, professor, mas a placenta não é uma barreira de proteção? Sim, a placenta é uma barreira de proteção, só que ela permite trocas de substâncias entre o feto e a mãe. E o protozoário, ele é pequeno, ele é microscópico, ele consegue passar por essa barreira, então por isso, né, que é perigoso para uma gestante, de repente, ter contato com um protozoário desse. Profilaxia: cuidados com a manipulação e o destino das fezes de animais domésticos, principalmente os gatos, né? Lógico, se é um gatinho que é teu de estimação, que você cuida com todo carinho, você acompanha, né? Provavelmente nunca vai ter esse problema aí, beleza? Então, tá aí a dica em relação à toxoplasmose. Tricomoníase. Tricomoníase é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Nossa, professor, tem DST? Tem. Né? Esse protozoário é um protozoário que ele se adapta bem à microbiota ali vaginal, então Trichomonas vaginalis é o nome desse protozoário que causa tricomoníase. Transmissão: contato sexual, uso de sanitários, então se falar de sanitários, se falar de piscinas públicas, roupas íntimas, aí sim, né, pode ter relação aí com o Trichomonas vaginalis, com a tricomoníase. Sintomas: uretrite, né, inflamação aí da uretra, prurido, que é coceira, e leucorreia, que está associado ali. Leuco quer dizer branco, ou seja, é um corrimento branco que começa a sair pelo canal, ali pela vagina. Então, leucorreia, devido ali a um corrimento branco. É lógico, né? Percebeu que tem algum corrimento, tem alguma coisa errada, é importante investigar. Beleza? Profilaxia: uso de preservativos, cuidados higiênicos também. Seguir uma dica aí, questão de usar banheiros, né, públicos, sanitários, piscinas, sempre ter cuidado em relação a esses cuidados de higiene. Legal? Tá aí, né, com relação à tricomoníase, então o uso do preservativo, e aqui a gente vê lá, então, o Trichomonas vaginalis, é microscópico, aqui a gente está vendo ele no aumento aí de algumas dezenas de vezes. E a doença do sono? Gente, normalmente essa doença do sono passa meio batido, né? Mas eu vou deixar bem completo o conteúdo aqui para vocês, eu vou falar praticamente aí de todas as doenças. Então, doença do sono, aqui envolve uma mosca, a mosca tsetse, então eu anotei aqui para vocês, ó, Glossina tsetse, normalmente o nome tsetse é o que aparece nas questões, muito difícil cair essa doença aqui, mas está aí, uma doença que envolve, né, a transmissão por uma mosca, e o protozoário é o Trypanosoma brucei, né, o brucei é o nome desse protozoário, beleza? Por que a gente chama de doença do sono? Porque a pessoa fica debilitada quando tem essa doença, tem cura, né? Só que fica debilitada, muitas vezes acamada, e aí a pessoa fala, doença do sono, porque a pessoa tem vontade de ficar só na cama, não tem muita força, né? E aí acaba ficando como doença do sono. Legal? Então, terminamos aí mais um ciclo de doenças em relação às protozoárias. Vamos dar uma olhada aí em 3 exercícios. O primeiro exercício diz assim: a leishmaniose é uma doença não contagiosa causada por parasitas que são transmitidos por vetores hematófagos. O que é um vetor hematófago? Fago quer dizer comer, comedor de sangue, né? Se alimenta de sangue. Conhecidos como mosquito palha ou birigui. Lembra? Mosquito palha ou birigui. O vetor se contamina com o sangue de pessoas e de animais doentes, principalmente cães, e transmite o parasita às pessoas e animais sadios. Existem 2 tipos de leishmaniose: a tegumentar, conhecida como úlcera de Bauru, e a visceral, conhecida como calazar, capazes de causar sérios danos às pessoas afetadas. A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por feridas na pele, nas mucosas das vias aéreas superiores, céu da boca, nariz, né, principalmente. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, lá no tecido hematopoético, né? Atualmente existem cerca de 12 milhões de pessoas infectadas por leishmaniose em 88 países. Um deles é o Brasil,
o mais afetado ao lado da Índia, Etiópia e Sudão. A doença está entre as mais negligenciadas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atingindo a sua maioria as populações mais pobres. Uma doença negligenciada é aquela que muitas vezes não vem investimento, o governo às vezes não tem uma preocupação, é periferia, o pessoal às vezes que não tem muito recurso, não é uma população assim considerável e acaba sendo uma doença que não vem muita verba para pesquisa. Então, isso é uma doença negligenciada. Em relação a essa doença, é correto que, letra A, pode apresentar em alguns casos picos de febre alta entre 39 e 40 graus centígrados, que coincide com a ruptura de órgãos afetados. Isso aqui ele está falando da malária. Falou de febres intermitentes, ele está falando da malária, né? E a consequente liberação de novos vírus no sangue, daí que cometeu um erro, né? Porque não está associado a vírus, é protozoário. Então, se ficasse na dúvida, aqui você tirava o erro, né? Vírus não tem nada a ver. B. Pode ser prevenida evitando a proliferação dos transmissores, usando mosquiteiros ao redor das camas e telas nas portas e janelas? Sim, porque envolve uma transmissão por mosquitos. Então, letra B é a alternativa aí correta. Beleza? Bora lá dar uma olhada em mais um exercício. A leishmaniose visceral humana é uma doença que afeta o baço e o fígado, provocando problemas imunológicos e quadros hemorrágicos, quadros de hemorragia. Em casos mais graves, pode causar a morte. Uma pessoa pode adquirir essa doença quando? Quando que uma pessoa pode adquirir uma doença dessa? Bom, envolve mosquito, né? Então, vamos dar uma olhada em relação ao que vai falar em relação ao mosquito. Letra A. É picado por fêmeas do mosquito Lutzomia. Lembra que eu falei? Gênero Lutzomia. É só fêmeas? Sim. Por que só fêmeas? Porque só as fêmeas que se alimentam de sangue. Os machos, os mosquitos machos, eles se alimentam de néctar de flores, né? E por que a fêmea precisa de sangue? Ela precisa de sangue porque ela usa o sangue para maturar os seus ovos. O sangue é um excelente alimento para essa fêmea poder desenvolver os ovos dela, então se alimenta de sangue somente fêmea. Sempre que tiver um pernilongo te picando, pode saber que ali tem uma fêmea, certo? Fêmeas são hematófagos, se alimentam de sangue. Mais um para fechar. Um surto de toxoplasmose foi registrado em 2018 na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sobre a toxoplasmose, é correto afirmar que, veja, toxoplasmose, fezes de gato contaminado, não dá para falar que é só fezes de gato contaminado pelo protozoário, tem a questão de ingestão de leite, de carnes, de acordo com a toxoplasmose. Então, nesse caso, tem um caramujo de água doce como hospedeiro. Galera, caramujo de água doce está associado a uma verminose, a uma esquistossomose. Não tem nada a ver com essa protozoose. Então, falso. Pode ser transmitida entre humanos por insetos hemípteros. Barbeiro. Falou do barbeiro? Doença de Chagas, não é? Né? Então, toxoplasmose não tem nada a ver com barbeiros. Falso. Letra C. É causada por um protozoário, transmitido através da ingestão de carne mal cozida. Pode ser carne? Pode, mal cozida. Ou de alimentos contaminados com fezes de gatos. Perfeito. Letra C, alternativa correta. Beleza? 3 exercícios bem legais aí para a gente dar uma revisada nesse conteúdo. 3 doenças também bem legais para a gente poder revisar. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau!